O vídeo vai ser continuado por aqui, porque houve um corte, eu não entendi porquê. Mas continuando a nossa aula, o profeta Isaías, no livro dele, vai profetizar sobre a vinda do Messias para todo Israel, assim como todo o Velho Testamento. Jesus, ele foi anunciado de Gênesis a Malaquias, ele foi profetizado. Nós podemos destacar aqui Gênesis 3:15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Malaquias 4, versículo 2 vai dizer: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Jesus Cristo sendo profetizado. Também vai dizer que Jesus, ele foi o tema das principais alianças da história sagrada. A primeira aliança é a aliança que Deus fez com Abraão, no Gênesis 12, né, do 1 ao 3. E também em aliança que ele fez com Davi, né, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, que vai dizer assim: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Jesus Cristo sendo profetizado através da aliança com Davi. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, Mateus 1, capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Então vai confirmar o que a gente acabou de falar. Tópico 3. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Em João 1,14 vai dizer, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, né, o discípulo, aqui eu creio ele, eu não sei se aqui ele já era apóstolo João, né? Ele, quando escreveu essa carta, né, ele está dizendo, né, que ele viu a glória de Jesus Cristo, né, porque ele andou com Jesus Cristo. E aqui ele fala, né, que a palavra se fez carne. Gente, isso para nossa cabeça assim dá um nó, né? Mas é o que a palavra diz. Ele, a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, ele habitou entre nós, né? E os seus discípulos viram a glória dele, como expressa o apóstolo João. Em Lucas 2, vai falar do nascimento natural dele, né? Então também não vamos lá por conta do horário, mas em Lucas 2, do 1 ao 7, vai falar que ele nasceu naturalmente. Nós estamos falando da humanidade de Jesus. Em Mateus 4, vai dizer que ele sentia dores e sentia incômodos, né?
No caso, Mateus 4 vai dizer que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, a humanidade de Jesus vai mostrar que ele teve fome. Na humanidade de Jesus também podemos destacar João 19, 28, que vai dizer que ele, já sendo crucificado, né, ele já tinha sido crucificado, disse que ele tinha sede, né? Depois os irmãos também podem ir lá. João 19, versículo 28. Em Mateus 26, 38, vai dizer que a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Então, Jesus aqui, nessa passagem, antes do seu martírio, né, antes de ser crucificado, ele estava no Getsemane, se eu não me engano, e aqui a alma dele profundamente triste, angustiada. Então vai mostrar que ele é como nós, né? Que sofre, que sente fome, que sente sede, né? E que fica triste, que fica alegre, né? No episódio da morte de Lázaro, né? Vai dizer que ele chorou, ele se moveu de íntima compaixão, ele chorou. Então, são a humanidade de Jesus Cristo. Também vai dizer que ele é alma, né, espírito e corpo. Em Mateus 27, 58, né, vamos lá, Mateus 27, Mateus 27, 58. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe um corpo de Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe um corpo de Jesus, o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Então aqui, né, o corpo, no caso José de Arimateia, né? Se eu não me engano, o José de Arimateia, ele foi reivindicar o corpo de Jesus para ser, depois de ser crucificado, para ser, né, sepultado. Em Mateus 27, 50, vai dizer que Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Aqui, né, a gente falou do corpo, agora está falando do espírito. Em Marcos 14, 34, Marcos 14, 34 vai dizer assim: e Jesus disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai, né? Tá falando da alma. Então aqui nós falamos do corpo, da alma e do espírito. Então nós estamos elencando aqui a humanidade de Jesus. Podemos aqui então concluir que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental, né? Então Jesus, ele estava acima disso tudo, né? Ele era incorruptível. Então, tanto ele não se encaixa no pecado original de Adão, nem quanto os pecados experimentais que nós experimentamos quando pecamos. Jesus Cristo, ele não pecou. Quarto,
Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das suas sinagogas, espalhadas por todas as nações. O livro de Atos 13. Atos 13. Atos 13, 5 vai dizer: E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, em Israel, né, o evangelho vinha sendo pregado pelos apóstolos, né? João, Pedro. Na Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Atos 11, 20. Atos 11, 20, nós podemos destacar aqui. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais estavam em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, na Grécia, Jesus também estava sendo pregado. E Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Irmãos, Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, para você ver a sabedoria do nosso Deus. Ele veio num momento pleno, aonde o evangelho de Deus ia ser possível ser passado para toda a humanidade. E ele usou essas 3 cidades, esses 3 países, para divulgar o seu evangelho, né? Como foi dito aqui, nas sinagogas de Israel Jesus foi pregado. Na Grécia, através, né, dos apóstolos, foi pregado através, né, do seu idioma, através do idioma grego, o evangelho também foi pregado. E Roma, porque a Roma, o Império Romano, que predominava na época que Jesus veio, né, ele tinha ele que implantava as leis, determinava o governo, e as suas estradas eram excelentes. O livro de Atos vai nos reportar muito bem sobre isso, que vai falar, né, que eles iam para um lugar, iam para outro, iam para outros lugares pregando o evangelho. Paulo, no livro de Atos, vai justamente falar sobre essa dinâmica, né, de estar passando de um lugar para o outro, né, com total liberdade, né, por conta da plenitude dos tempos em que Jesus, né, veio. Ele veio na plenitude, ele nasceu na plenitude dos tempos, foi morto e crucificado em tempo
num tempo perfeito, no tempo que o seu evangelho ia ter condições de se multiplicar. E através dos apóstolos através dos seus apóstolos, após a crucificação e a assunção deles ao céu, a assunção de Jesus Cristo ao céu, os apóstolos, através da implantação da igreja, da igreja primitiva, foi pregando o evangelho e fazendo discípulos. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, sendo alcançados. Fomos alcançados pelo evangelho e a nossa missão é continuar levando a palavra de Deus, tornando o Filho de Deus conhecido. No tópico 5, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, né? O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3, versículo 23, e conforme veremos no princípio, no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. No tópico 3 vai dizer Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito a qualquer pecado original, quer ou experimental, como já foi dito. A humanidade de Jesus não era aparente, e sim real, quanto a nossa, como foi elencado aqui. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele ficou triste, né? Mas aqui vai dizer também que ele não usou a sua divindade para se favorecer. No episódio da tentação, o Satanás, na tentação, ele falou que ele poderia transformar as pedras em pães. Ele poderia realmente fazer isso, né? Mas ele não usou isso em benefício próprio. Ele usou isso em benefício da humanidade. Em nenhum momento, até na própria época que ele estava sendo acusado, que ele estava passando lá pelo sinédrio, pelo tribunal, ele poderia ter usado, né? Ele mesmo fala que ele poderia chamar os anjos dele para tirar ele dali, mas ele se despojou. Filipenses vai dizer que ele se despojou da sua glória, né? Nós podemos aqui também dizer que todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. Foi justamente o que eu falei. Ele usou a sua humanidade, a sua divindade em favor do próximo, em favor da humanidade, não em benefício próprio. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Hebreus 7, 26, né, vai nos dizer melhor sobre isso. Hebreus 7, 26, eu separei aqui. Não dá para ir para todas as passagens que está aqui por conta do tempo. Mas, 7:26, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo e inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tópico 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade,
venceu as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. 1 Coríntios 15, 45. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2, vamos lá. Que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O nosso olhar tem que ser para ele, autor e consumidor da nossa fé. Jesus Cristo, perfeito homem. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original ou ao experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele era o mais sublime de todas as coisas. Ele é o mais sublime. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Nós podemos aqui concluir que, olhando firmemente para ele, né, autor e consumidor da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo de todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Irmãos, que vocês fiquem com esse ensino. Peço perdão por algum nervosismo, por algum erro de dicção, por algum erro, talvez até de interpretação. Nós não somos formados em teologia. Estou me esforçando, né, dependendo da graça de Deus, para ministrar essa aula para a amada igreja. Peço ao Espírito Santo que ministre aos nossos corações a respeito do que foi falado. Mas como exemplo aqui, que eu venho deixar para mim, para a igreja, é que nós venhamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o maior exemplo que nós devemos seguir de como sermos, né, aprovados por Deus, porque ele era perfeito. Não tem exemplo maior que Jesus Cristo como regra de vida para nossas vidas. Então, que nós venhamos a cada dia sermos transformados pela palavra de Deus, que é o próprio Deus. Eu agradeço aos irmãos pela paciência e compreensão. Os próximos vídeos eu creio que vai ser melhor. Eu agradeço a todos, fico com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos.